Bom dia, estamos em dias de lutas, de guerras espirituais, dias de muitas tribulações, muitas perdas, muito choro, muito sofrimento. E Deus nessa madrugada me despertou com uma palavra dele, que está aqui na palavra de Deus, e eu queria compartilhar com vocês sobre a natureza desta guerra espiritual e como usar das armas espirituais, aliás, de quais armas nós podemos dispor nessa guerra espiritual. Vamos iniciar a nossa meditação abrindo lá em João capítulo 8, no versículo 44, Jesus recriminando, repreendendo um grupo de aparentes discípulos, mas que não criam nele, não acreditavam nele. Ele disse o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Primeiramente, nós precisamos entender com quem lutamos. A nossa luta é contra o diabo. A palavra diabo significa um ser intrigante, que promove intrigas, que promove animosidades, que promove feridas, angústias, depressões, destruições. A palavra diabo significa rebelde, aquele que promove dissensões, aquele que promove esses embates, essas lutas, essas guerras. Então ele está dizendo que ele é homicida, ele é especialista em nos jogar uns contra os outros. Ele é especialista em criar conflitos, criar intrigas, criar esse clima de animosidade entre nós. Ele é especialista em guerras. E a palavra de Deus diz que ele é homicida, ele nos detesta, ele detesta o ser humano, ele detesta nós humanos, desde o princípio, a palavra de Deus diz, desde que fomos criados, ele tem o maior ódio e inveja de cada um de nós, e ele é mentiroso, ele é especialista num assunto muito atual, que é as fake news, as confusões. Ele é especialista em criar problemas de comunicação entre nós. Ele é especializado em fake news, em mentiras, em armações, em enganos. A sua metodeia, como diz a Escritura, as suas astutas ciladas, envolve esse engano, essa mentira. Ele é o mentiroso e o pai da mentira. É contra isso que lutamos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo é a mentira. Jesus é a verdade. Por isso que nós
não podemos confiar nas coisas que até na nossa mente o diabo joga, o diabo arma. O diabo é especialista em colocar caraminholas na nossa cabeça, cismas. Muitas vezes ficamos cismados, amedrontados. Ele também é o imperador do medo, a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 2. Ele tem nas suas mãos o império do medo. Então nós precisamos buscar o Senhor Jesus, que é a verdade. Ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Espírito que nos dá intrepidez, coragem. Nós precisamos dessa coragem nesta guerra. Jesus disse: olha, eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nós precisamos crer na verdade. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Continuando em nossa meditação, vamos lá para Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse 12. Versículo 9, está escrito: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquela que tentou Adão e Eva lá no Éden. O sedutor de todo mundo, olha, ele seduz, ele engana. Este mundo é sedutor. As coisas deste mundo são enganadoras, sedutoras, mentirosas. Satanás é especialista em criar uma ilusão, ele é ilusionista. Ele é o mestre do ilusionismo. Mas é engano. Ele seduz. Ele é sedutor. Mas Jesus é a verdade. Então ouvi uma grande voz dos céus, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Jesus tem nos ensinado a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. E a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, outro nome, outra qualidade, outra característica de Satanás é que ele é acusador, ele nos oprime, ele nos deprime, ele causa depressão, angústia na nossa alma, ele tem essa especialidade também. O acusador de nossos irmãos, o qual acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante de Deus. Olha a ousadia dele, ele comparece diante de Deus como acusador, como acusação constante. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta. Paulo disse que ele combateu o bom combate. O nosso bom combate é combater as astutas ciladas do inimigo, é estar atento, ter consciência de quem é o nosso verdadeiro adversário. A palavra Satanás, foi expulso o dragão, Satanás, que é o diabo, Satanás. A palavra Satanás significa o inimigo. O Sacha, em hebraico, o inimigo, o nosso adversário. Ele vive armando intrigas, nos jogando uns contra os outros. Ele vive armando as coisas, a nossa luta.
Aqui está falando, já começa a falar sobre as nossas armas. Como combater, como ser vitorioso nessa batalha. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Queridos, nós fomos justificados pela fé no Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou a humanidade de tal forma, enquanto Satanás nos odeia. Satanás é o nosso adversário. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, nos ama ao ponto de sacrificar seu Filho, o sangue do Cordeiro, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma de combater, de lutar, é crer no sacrifício de Jesus por nós. Nós somos pecadores, condenados. Na eternidade nós somos condenados. Se não fosse o sacrifício de Jesus, não haveria chance. Mas pela fé, no sacrifício, no sangue do Cordeiro, eu sou justificado. Jesus proveu as armas com as quais eu posso ser vencedor, vitorioso. E uma delas é o seu sacrifício, o sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. Queridos, não podemos deixar de proclamar, de testemunhar, de testificar quem é o nosso Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos testemunhas do Deus vivo, nós somos cheios do Espírito para testemunhar as virtudes dele, para glorificá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para adorá-lo. Essa é uma das nossas armas contra Satanás. O louvor promove uma indigestão no maligno, um mal-estar no maligno. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Outra arma que nós temos é não ser egoísta, é altruísmo, é negar a si mesmo. Jesus disse, olha, aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode andar nos meus passos, não pode ser meu discípulo. Então, não seja egoísta. Amor é o contrário do egoísmo. Jesus nos mandou amar. Amar é abrir mão de mim mesmo em prol do próximo. Isso é amor ao próximo. Abrir mão de si. Abnegação de si. Eu quero o melhor para o meu próximo e não para mim. Isso é uma arma. Abram comigo ainda Efésios. Efésios, lá no capítulo 6 de Efésios. Vamos entender, estamos entendendo essa guerra, essa luta com quem lutamos, Satanás, o diabo. Olha lá no versículo 11, Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Olha, essa palavra cilada é a palavra metodeia. Como eu disse, é aquelas armações, aqueles enganos, aquelas ilusões, aquelas mentiras que Satanás cria. Ele tem essa arte, essa habilidade de nos enganar, de nos ludibriar, de nos jogar uns contra os outros. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Por isso que a Bíblia diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é com aquele que está próximo, nosso familiar, nosso cônjuge, nosso filho, nosso pai, nosso irmão da igreja.
embora eles errem conosco constantemente, mas a nossa luta não é contra eles. Nós temos que focar quem é o nosso verdadeiro inimigo para sermos vitoriosos. O nosso verdadeiro adversário é Satanás. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos da maldade nas regiões celestiais. É contra Satanás e os seus demônios, seus anjos caídos, rebeldes. A nossa verdadeira luta, a nossa verdadeira batalha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de guerra. Precisamos como nunca das nossas armas. Já falei três. O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e não amar a própria vida. Agora eu quero falar mais algumas armas que nós temos. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos, revestindo com a verdade. Usar da verdade, falar a verdade, abrir mão da mentira. É uma arma contra o maligno. Revestindo da couraça da justiça, ser justo. A Bíblia diz que o amor não folga com injustiça. Ele busca justiça. Bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça serão fartos. A Bíblia diz que Deus é justo e ama a justiça, que o seu trono é o trono da justiça. Ele reina com justiça. Ele governará o mundo com justiça, a humanidade com justiça e os povos com equidade. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, vimos verdade, justiça, paz. Nós temos que ser pacíficos e pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, eles terão livre acesso ao reino de Deus, serão chamados filhos do Altíssimo. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, que vindo ele evangelizou a paz entre nós. Jesus disse que bem-aventurados os que proclamam a paz. Quando você entrar numa casa, você deve logo decretar, declarar, profetizar: paz seja nesta casa, paz seja convosco. O nosso evangelho é o evangelho da paz. Vindo evangelizou a paz. Quão formosos são os pés dos que proclamam a paz. Nós somos pacificadores, promotores da paz, e não filhos do maligno que promove as intrigas. Querido, nós temos que fugir de intriga. A Bíblia diz ao servo do Senhor: não convém contendas, foge das discussões insensatas. Nós temos que deixar de ser reativos e ser proativos pela paz, promotores da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Outra arma que nós temos, faz parte da armadura: fé, confiança, segurança em Deus. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Deus. Quanto mais você meditar na palavra, aquele que me ama é aquele que conhece e medita e guarda e obedece a minha palavra. Aquele que me dá ouvidos edificou a sua casa sobre a rocha, a nossa rocha firme. É fé, fé. A Bíblia fala que nos últimos dias, quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra. Jesus está preocupado é com a fé. A fé que nos protege, a fé que apaga os dardos do maligno. Também tomai o capacete da salvação
eu preciso ter essa certeza da salvação pela fé. Nós somos salvos pela fé, justificados pela fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sabe? Uma arma poderosa que nós temos de ferir o maligno é proferir a palavra de Deus. Todas as vezes que você profere, é um golpe no maligno. Você está vencendo o maligno. Pronuncia, olha, proclama as promessas de Deus. Estejam nos seus lábios o louvor a Deus constante. Louve, regozije-se sempre, em todo tempo, com a palavra de Deus. Pronuncia a palavra, ora a palavra de Deus. Quando você for orar, ore segundo a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus, encha a sua mente com a palavra de Deus, pronuncia com seus lábios, enche seu coração da palavra de Deus. Ela é a sua arma das mais poderosas que vence o maligno. E por último, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica a favor de todos os santos. A intercessão, queridos, é uma arma tremenda. Intercessão por nossos irmãos é uma arma que não só nos protege, como somos usados para proteger a vida dos nossos irmãos. Jesus, a palavra de Deus diz, vive para interceder por nós. Lá em Hebreus capítulo 7, 25, a palavra de Deus diz que ele está à direita de Deus intercedendo. Aqueles que intercedem se tornam companheiros do Senhor Jesus nesta guerra vitoriosa, nesta guerra onde somos vencedores. Somos mais do que vencedores quando intercedemos por nossos irmãos. E por último, para encerrar, lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, aqui é uma arma também que ela é poderosa para vencer o maligno. Tem outras, mas não temos tempo, essa vai ficar por último. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem a todos, perante todos. Se possível, quando depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do maligno, vence o maligno com o bem. A última arma que eu quero te dar nesta manhã, nessa meditação, que Deus me mostrou, é benignidade, é bondade. Você não vence o maligno entrando no jogo dele, ficando com sentimentos, com ressentimento, com mágoas, acalentando mágoas, remoendo mágoas. Você é derrotado dessa forma. Para você vencer, você precisa ser cheio, transbordando da misericórdia do Senhor, porque como Ele tem misericórdia de nós, precisamos ter misericórdia daqueles que erram conosco. Nós precisamos aprender a ser como o Senhor Jesus Cristo, benigno. A benignidade é uma arma poderosa que vence o maligno. Não te deixes vencer pelo maligno, do maligno. Vence o maligno com o bem. Que Deus te abençoe e use essas armas poderosas, armas espirituais poderosas nessa guerra, nessa batalha.